Agora chegou a nossa vez de analisar os números dos veículos eletrificados, começando pelos novos. Xará, conta para nós como é que foi o mês de fevereiro. Olha, para seguir a tendência, foi um mês realmente muito bom, eu diria até um mês ótimo, 24%, 24,3% de crescimento nas vendas de eletrificados, o que dá mais ou menos aí o dobro, né, das vendas, do crescimento das vendas no mês, né, geral, né, para todos os segmentos. Então, um mês muito importante. A vantagem de falar depois de todos esses craques é que a gente pode fazer um mix aí dos comentários, né? Então, eu sigo a tendência do crescimento, que foi puxado, e é verdade, a gente está indo muito bem, mas eu queria fazer uma ponderação, que é esse equilíbrio para esse ano 2025. Eu diria que será o mês da venda de qualidade. O que significa isso, venda de qualidade? Quando a gente olha os números, né, a gente vinha no passado no crescimento de 70%, 80%, às vezes até mais de 100% de crescimento nas vendas de eletrificados. Isso tende a não acontecer mais, né, até porque já há uma oferta muito grande, já conquistamos muitos espaços nos carros eletrificados no mercado, então é normal que o crescimento não seja mais naqueles percentuais tão grandes como foi no passado, né, mas o crescimento continua forte, 24%, né, é bastante forte. É um crescimento também, quando a gente olha o qualitativo, essa é um objetivo nosso também, o crescimento dos plugins. Então, a venda de plugins já batendo quase 80% das vendas. Então, é uma preferência do consumidor pelo veículo, pela experiência eletrificada cada vez maior. As vendas de híbridos também continuam muito bem, continuam crescendo, mas o crescimento maior tem sido nos plugins. Então, esse é um fato importante. Então, esse lado do qualitativo vale para as vendas da tecnologia, híbridos, plugins e elétricos, né? Esse mix aí de quase 80%. Quando a gente olha também um outro fator, que aí foi muito importante, que o Enilson falou, da questão das regiões. A região sudeste concentrava, no começo, 70% das vendas quase. Recentemente era 50%. Esse começo de ano agora baixou já para 46%. Não significa que o sudeste está vendendo menos, significa que no nordeste, no centro-oeste, principalmente, as vendas começaram a crescer de veículos eletrificados. Então, hoje, em torno de 17%, de 15% a 17%, tem sido aí a média de vendas no sul, no nordeste e no centro-oeste. E, obviamente, o sudeste continua sendo o motor aí do veículo eletrificado, mas a gente sente a eletrificação chegando nas outras regiões do país. Então, eu acho que quando eu falo no mês de qualidade, né, na venda, no ano de qualidade de vendas, é nesse sentido. A gente vai continuar tendo a eletrificação avançar no país fortemente, mas agora não só na quantidade da venda, mas a venda também entrando em outras regiões, em outros segmentos que o eletrificado não participava. Muito boas informações, hein? E do lado dos eletrificados usados, Enilson, a gente continua a amadurecer esse subsegmento também? A gente continua amadurecendo, o crescimento continua numa mesma proporção, e corroboro o que o Ricardo fala, que a região destaque para esses 2 primeiros meses é a região Nordeste, que começa a aparecer um pouco mais como consumidora, também nos usados para os eletrificados. Então, a gente aqui divide, vamos dizer assim, com menos cuidado e com menor classificação os elétricos, eletrificados, etc. Mas a gente tem essa percepção da aceitação desse segmento novo, né, que a gente ainda pode dizer que é um segmento novo no mercado brasileiro, e agora ele começa a invadir os locais, vamos dizer assim, os mercados mais distantes das grandes regiões metropolitanas, né, ele começa a invadir com um bom desempenho, com excelente desempenho. E, Nilson, assim como você comentou no caso dos veículos a combustão, no caso dos eletrificados também, você tem um destaque particular lá para os seminovos? Então, a gente começa a perceber que o híbrido plug-in é o que começa a derivar todo o mercado para ele. Os elétricos puros eles vão ficando um pouco para trás e o híbrido plug-in começa a ser mais consumido. É interessante a gente observar isso não só no nível dos 0 km, mas dos usados de uma maneira geral também, né? Isso aí como assim, uma visão geral do que o consumidor brasileiro está fazendo como maior opção. É mais um indicador importante para a gente ficar acompanhando, né? Ver se é só uma tendência ou se vai ser algo que realmente vai se consolidar no país, né? Bom, eu até mudei a cor. Oi? Perdão? Desculpa, Bacelar, eu até mudei a cor para me chamar a atenção, porque esses caras aqui estão começando a aparecer mais. Então, esses outros estão um pouco menos, e esses daqui eu mudei a cor para me chamar a atenção, para perceber melhor como é que são as movimentações. E realmente eles estão virando, não sei se a gente pode dizer isso, Ricardo, a estrela do mercado. Ô, Xará, só para adicionar um comentário que eu acho que é importante, que vai ajudar esse entendimento do crescimento dos usados também, é que agora
né, dos últimos 2, 3 anos, a gente teve um movimento mais forte dos eletrificados. Então, a gente está tendo esse seminovo, né, mais ou menos agora, né, com alguma quilometragem de 100, 150 mil quilômetros, né, então já começa também a gente ter circulando, né, a informação no mercado de como está a manutenção, o custo de manutenção, o desgaste, enfim. Então, alguns fatores que, para nós, que trabalhamos com isso, as montadoras, as empresas que estão trazendo, a gente tinha certeza que, por exemplo, o freio desgasta muito menos, muitas vezes não há nem troca de óleo, a troca de óleo é muito menos frequente. Isso está aparecendo na realidade agora para o consumidor. Então, e do outro lado, você tinha muita gente dizendo que o carro elétrico, a bateria não durava. Então, mesmo a bateria, as medições estão indicando que a bateria está do mesmo jeito de uma bateria 0 km, mesmo após 2, 3 anos. Então, acho que as coisas estão sendo desmistificadas e eu acho que isso vai ajudar cada vez mais que esse mercado de usados do elétrico, do eletrificado, continue crescendo. Para desespero dos haters, né? Fala aí, Milad. E acho que isso vai ajudar muito na questão da popularização, naquilo que a gente costuma falar também, que é esse processo da venda e da boca a boca, de todo mundo começa a falar e vai tomar corpo, e aquelas pessoas que têm receio de comprar um carro eletrificado vão passar a adquirir um. Por quê? Porque vai vir de uma massa onde as pessoas vão estar falando. Então, assim, eu acho que vai, inclusive, aumentar essa questão da interiorização que tanto o Enilson quanto o Ricardo Bastos comentaram. Então a gente vai ver os carros eletrificados como um todo entrando já com maior volume nas pequenas cidades, que é um processo muito interessante, porque realmente você vê um receio muito grande com questão de bateria, com questão de manutenção, e a gente vai ver desses proprietários, das pessoas que estão utilizando esses carros, que o negócio não é um bicho de 7 cabeças, não. Que é uma questão muito mais dentro de uma realidade. E que vão aquelas questões que são colocadas por mecânicos que não conhecem, etc., vão ser desmistificadas. É isso. E aí, só para a gente fechar esse módulo aqui, para a gente poder entrar nos rankings, né? Outra peça de dominó que vai cair na sequência, de novo, para o lamento dos haters, é toda a questão também da depreciação do valor de revenda. Porque na medida em que se comprova, né, que os usados estão em muito bom estado e funcionam e não tem aqueles problemas, alguns já citados aqui pelo Ricardo, mas alguns outros também, eles caem por terra, né? Porque na prática se comprova que aquilo tudo não passava de achismo, né? Mas, de novo, eu tenho certeza que ao longo desse ano aqui a gente vai falar muito mais sobre isso, porque o volume de venda de seminovos, principalmente, né, dos eletrificados, só vai fazer aumentar, essa massa crítica só vai fazer aumentar, e a gente vai trazer aqui essas informações para os nossos espectadores ficarem, como sempre, muito bem informados, né?